Olá, meus queridos alunos da segunda série B do Pedro Pedrosa, aqui é a professora Carol. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o romantismo e sobre algumas figuras de linguagem que aparecem agora no segundo bimestre, para vocês realizarem aí as atividades do segundo roteiro, tá? Então aqui eu preparei algumas coisas que eu acredito serem assim de grande valia, para vocês aprofundarem aí os conhecimentos, mesmo que vocês estejam vendo no centro de mídias, conteúdo bem próximo, né, da nossa apostila, mas eu acho que sempre é bom aprofundar, né? Então, para esclarecer, né, assim, algumas coisas. Então, assim, para começar, o romantismo é todo um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVIII, espalhando-se pelo mundo até o final do século XIX. O berço do romantismo pode ser considerado 3 países: Itália, Alemanha e Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ganha força como em nenhum outro país. E através dos artistas franceses, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. Então, aqui vocês veem assim, o início, né, de quando foi esse período, onde ele começou. E aí depois nós temos aí o romantismo no Brasil, né, que ele nasce no Brasil poucos anos depois da independência de Portugal. Por isso, as primeiras obras e os primeiros artistas românticos estão empenhados em definir um perfil da cultura, dessa cultura brasileira, né, em vários aspectos. Quais são esses aspectos? A língua, a etnia, as tradições, o passado histórico, as diferenças regionais, a religião, e pode-se dizer que o nacionalismo é o traço essencial que caracteriza a produção dos primeiros escritores românticos. Então nós podemos, assim, resumindo, né, como características românticas, nós temos assim a valorização da cultura popular, né? Nós também vamos ver muito aí nas obras românticas uma natureza mais real, que interage com o eu lírico. Também vamos ver assim um sentimentalismo exacerbado. Nós vamos observar assim nas obras dos românticos muito sentimentalismo, muita tristeza e muita melancolia. Então esses assim são pontos cruciais desse movimento, no caso, tá? O romantismo. Ele teve 3 gerações, né? O romantismo no Brasil, ele teve 3 gerações românticas, né? Vamos ver um pouquinho então dessas gerações, porque vocês têm essas atividades também na apostila aí do roteiro para vocês realizarem. Então, olha só, o romantismo no Brasil. O início do romantismo brasileiro se dá com a revista Niterói, escrita por nomes como Araújo Porto Alegre e Gonçalves de Magalhães, né? Aí nós temos, aqui nós temos uma linha, né? As 3 gerações aconteceram simultaneamente, porque vocês podem ver aqui, 1822 até 1881. Aí nós temos no início da primeira geração, que é a nacionalista indianista, né? A primeira geração essa questão do indianismo, ela é uma das formas mais significativas do nacionalismo romântico, né? Aqui vocês vão observar nas obras que o índio é um ser idealizado, nobre, valoroso, fiel, né? Apesar disso, demonstra a valorização das origens da nacionalidade. Então aí nessa questão aí do nacionalismo, vocês vão observar muito isso. Aí na segunda geração, nós temos aí o mal do século, né? O mal do século que aborda temas obscuros, como a morte, amores impossíveis e a escuridão. Exemplos aí de autores dessa segunda geração, nós temos Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Então, o mal do século também era conhecido como ultrarromantismo, né? E ele se voltava inteiramente assim para dentro de si mesmo. Esses poetas, eles expressavam, né,
nos seus versos pessimistas, um profundo desencanto, um desencantamento pela vida, né? Muitos deles foram marcados pela tuberculose, né? Aí é um mal que deu nome a essa fase, o mal do século, porque muitos desses escritores foram marcados pela tuberculose. Aí nós vamos ter aí o início da terceira geração, tá? Geração condoreira, né? Poetas desenvolviam poesia social. E nós temos aí destaques para Castro Alves e Tobias Barreto, certo? E nós vamos ter depois o fim do romantismo com a geração condoreira, que é a da terceira geração. Nós vamos ter o final do romantismo e o início do realismo, que ele se dá com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, tá? Então aqui nós temos as três gerações. Nós temos as três gerações românticas, como eu falei, a primeira é a poesia indianista, onde o nacionalismo e o indianismo são as principais características. Do poeta mais importante é Gonçalves Dias. Nós temos a segunda geração, que é a poesia ultrarromântica do mal do século, né? Egocentrismo, sentimentalismo, o gosto pelo macabro são as principais características. Os principais aí são Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. E a terceira geração, que é a poesia condoreira, que aí é uma marca de denúncia social, é o aspecto mais evidente dos textos, com Castro Alves sendo aí o maior representante, certo? Então, a estrutura aí do mal do século, nós vamos observar o quê? O culto da noite, amada mortuária, doenças psíquicas, tudo isso vai fazer parte dessa geração aí do romantismo. Angústia, morbidez, tá? Então são descobertas ao apreciarmos os clichês e chavões das diversas obras, principalmente de poesias em todo o mundo. Nós vemos ali mulher amada, pálida, sombria, doentia, virgem, etérea, vaporosa, transparente, leviana, né? Então nós vamos ter essas características aí: sujeito amante, pobre, infeliz, desgostoso, louco, doente, amargurado. O ambiente lírico, né? Sempre vai ser o que? Noite, lua, né? Céu enluarado, peregrinação, lamúria. E sentimentos imperativos: amor, melancolia, resignação, ódio, rancor, medo, terror, desgosto, fracasso, depressão, tá? Então aí nós vamos ter nessa segunda geração todas essas características aqui, que vem aí do mal do século, né? Então olha só um exemplo aí para vocês. À noite, quando durmo, esclarecendo as trevas do meu sono, uma etérea visão vem assentar-se junto ao meu leito aflito. Anjo ou mulher, não sei. Ah, se não fosse um qual véu transparente, como que a alma pura ali se pinta ao través do semblante, né? De Gonçalves Dias, de Álvares de Azevedo. E por te amar, por teu desdém, perdi-me. Então olha só, nós temos aqui nesses versos todas as características desse mal do século. Nós temos todas as características desse mal do século, tá? Diferente do condoreirismo, que já é a terceira geração, que vai fugir um pouco aí do egocentrismo, né? De achar que o mundo gira ao seu redor, que é sobretudo aí característica dos ultrarromânticos, né? Os condoreiros, eles desenvolveram uma poesia social, né? Eles eram comprometidos com a causa abolicionista, né? Então vocês vão observar aí na terceira geração poemas que a finalidade é convencer o leitor e conquistá-lo para sua causa defendida, certo? Então aí nós vamos ter no condoreirismo, nós vamos ter aí algumas características, né, da poesia social, que vai ser a libertação de escravos, defesa da república, né, hipérbole e metáforas condoreiras, nós vamos observar aí, certo? Então olha só, mais uma vez aqui um quadro para clarear, né, vocês em relação a essas gerações do romantismo. Nós temos aí a
denominação nós chamamos a primeira geração de nacionalista, a segunda de ultrarromantismo, que nós vimos, né, o mal do século, e a terceira social ou condoreira. Os representantes da primeira geração foram Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Araújo Porto Alegre e José de Alencar. Que, inclusive vocês têm aí na apostilinha um trecho da obra de José de Alencar, né? Os representantes da segunda, do ultrarromantismo, nós temos Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. E representantes da terceira, social ou condoreira, Castro Alves, né? Modelos, né? Aqui não é tão assim, né? Os modelos poéticos. E os temas que nós vamos muito observar aí, da primeira geração, a idealização do índio, saudade da pátria, a natureza, a religiosidade, o amor impossível. Vocês vão ver assim um tanto quanto exageradas essas colocações nas obras da primeira geração, essa idealização do índio, né? Esse saudosismo e esse amor impossível, eles são muito presentes na primeira geração. Já na segunda, nós vamos ver aí temas como dúvida, tédio, orgia, morte, infância, medo do amor, sofrimento, por isso ultrarromantismo, por isso mal do século, né? Nós vamos ver assim coisas mais sombrias, mórbidas, tá? Aí na terceira nós vamos ver defesa de causas humanitárias, denúncia da escravidão, começa-se assim um ciclo com mais criticidade, né? Amor erótico, né? Vocês têm também aí na apostila de vocês, deixa eu até ver a página que vocês têm aí falando de senhora, vocês têm aí falando um trechinho de senhora, tá no comecinho, na página 111, vocês têm um trechinho aí, nota sobre o autor, José de Alencar. Então eu trouxe para vocês aqui um pouquinho de Senhora. Foi publicado em 1875. O romance pode ser considerado uma das obras-primas de José de Alencar, né? Uma das principais da literatura brasileira, uma vez que trata do tema casamento burguês. Em Senhora, né, para quem já leu e quem tem interesse em ler, vai falar do casamento burguês, que é baseado no interesse financeiro, né? E pode ser considerada a precursora do realismo, né? Aí, ó, o perfis de mulher. Então, Alencar classifica a obra dentro do seu perfis de mulher, já que concentra na mulher o papel mais importante dentro da sociedade de seu tempo. A Aurélia é a protagonista do romance, uma jovem mulher dividida entre o amor e o ódio, o desejo e o desprezo pelo homem que ama. Essa personalidade dividida apresenta um desvio psíquico ocasionado a partir do rompimento do noivo, Fernando Seixas, que causou um certo caso de esquizofrenia na personagem. Também fala na apostila de vocês sobre Iracema, certo? Vocês têm também aí, para que vocês conheçam um pouquinho, a Iracema é uma obra muito importante, faz parte aí do romance indianista, é comprometido com o nacionalismo e o americanismo do movimento romântico. O romance narra a lenda criada pelo próprio Alencar da origem de Ceará e da civilização brasileira, fruto do amor proibido entre o português Martim e a virgem Iracema, uma jovem índia. Então olha só, o romance indianista. O romantismo brasileiro encontrou no índio as suas mais autênticas expressões de nacionalidade. O mito do bom selvagem de Rousseau estava vivo nas matas brasileiras, identificadas como paraíso perdido. O romance indianista celebra tanto o estado de pureza e inocência do índio, quanto a formação mestiça da raça brasileira. Tá? Então, em relação ao romantismo e as três gerações, é o que eu tinha que, assim, para passar para vocês, para que vocês consigam compreender de uma forma mais clara esse movimento literário e essas três gerações, as características de cada uma, os temas abordados em cada uma, e também aí vem para vocês, bem sucinto na apostila, mas vem figuras de linguagem. Então eu trouxe para vocês aqui, para contemplar aí as figuras de linguagem, uma breve explicaçãozinha sobre o pleonasmo, né? Que é uma figura caracterizada pelo uso de expressões redundantes. Então, quando você fala, eu vou subir para cima, vou sair para fora, eu vou entrar para dentro, isso é redundante. Se você vai subir, é óbvio que é para cima,
Se você vai sair, é óbvio que é para fora. Então, quando você usa esses termos, você está fazendo uso do pleonasmo, tá? Que é uma figura de linguagem. Vocês têm também, na apostila, a antítese, né? Não veio explicações sobre essas figuras, apenas veio uma questão, mas eu acho importante vocês saberem para poder responder. Então, a antítese é uma figura de linguagem que explora dois extremos. São palavras com uso de sentidos opostos. Tá? Então, quando você observar aí palavras que têm sentidos opostos, como nada e tudo, né? Então, aí você está tendo a antítese, né? Nada com Deus é tudo, tudo sem Deus é nada. Então, explora sentidos opostos à antítese. Depois nós temos o eufemismo, né? O intuito do eufemismo é abrandar a mensagem, ou seja, usar determinada palavra para parecer mais educado. Então, ao invés de você falar assim... eu fui péssimo nos exames, você fala que você não foi feliz. Ao invés de falar que João morreu, você fala que ele faleceu. Ao invés de falar que é gordo, você fala que é obeso, feio, desprovido de beleza. Então aí esses termos para substituir uma palavra para ser mais sutil é o eufemismo. Nós temos também a hipérbole. A hipérbole é uma figura que através do exagero ela procura tornar mais expressiva uma ideia, né? Ideia já não tem mais acento, tá? Só para constar. Então, por exemplo, na época da festa junina, eu sempre morro de medo de fogo de artifício. Então, a pessoa não morre de medo de fato, né? Isso é um exagero. Isso é um exagero. Gastou rios de dinheiro. Alguém aí já viu rios de dinheiro? A gente está usando um exagero para falar que gastou muito. Quando você fala assim, eu vou morrer de tanto rir. Eu nunca vi alguém falar que morreu de rir. A pessoa tá lá no velório, do que morreu? De rir. Então não tem. Então isso é um hipérbole também, né? Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia, toda hora? Então, assim, a hipérbole ela é um exagero. Então nós temos também a metonímia. Né? A metonímia é a utilização de uma palavra por outra. Como assim? Essas palavras elas mantêm uma relação de várias formas. Você pode substituir o autor pela obra, né? Ao invés de eu falar assim, todos leram Dom Casmurro, eu falo assim, todos leram Machado para a prova. Machado é quem? É o autor de Dom Casmurro. Então aí eu troquei o autor pela obra, né? Todos leram Machado para a prova. O instrumento pela pessoa que dele se utiliza, né? Todos sabiam que Adamastor era bom de copo, né? Então aí você tá fazendo uma substituição. Quando você troca também conteúdo pelo continente, você fala assim, ela bebeu um copo. Ela não bebeu um copo, ela bebeu o que estava dentro do copo, né? Você substituiu o conteúdo pelo continente. Aí nós temos a metáfora, que é uma das mais conhecidas, né? É o emprego de uma expressão com sentido diferente do usual, mas é uma comparação abreviada a metáfora, certo? E deve-se ter uma relação entre os dois seres que estão sendo comparados. Por exemplo, se eu falar assim, a Maria é uma rosa, né? A Maria é uma rosa, na denotação, a denotação é a linguagem do dicionário, a denotação não vai interpretar isso, né? Que ela é no sentido figurado, cheirosa, bonita e delicada. Porque eu estou transferindo as características da rosa para Maria. De modo que quando eu digo que a Maria é uma rosa, quero dizer que ela é delicada, bonita e cheirosa. Então aí eu fiz uso da metáfora. Ocorre o quê? Uma comparação abreviada. E assim nossa vida é um rio secando. Nossa vida é um rio. Por que eu estou comparando a nossa vida a um rio? Então deve-se ter uma aproximação aí para eu fazer essa comparação. Tá? A comparação é a mesma coisa da metáfora, só que ela traz a palavra como, tá? Enquanto a metáfora é uma comparação abreviada, a comparação ela é uma comparação explícita, tá? Ela vai servir para demonstrar qualidades ou ações dos elementos e é facilmente entendida. O amor queima como fogo, a chuva cai como lágrimas, né? Aí é uma comparação quando você usa a palavra como. Sem ser a palavra como, é uma metáfora. E a catacrese, né? Quando a gente usa aí palavras fora do seu significado real.
Mas aí, devido ao uso contínuo, não mais percebe que estão sendo empregadas no sentido figurado. Então, quando a gente fala assim, ó, o pé da mesa estava quebrado, mesa tem pé? Não deixe de colocar 2 dentes de alho, alho tem dente, né? Então, olha só, a cabeça do prego está torta. Então, cabeça, prego tem cabeça? Então, aí, a catacrese é quando a gente vai usar essas palavras fora do seu significado real. Se você for olhar no dicionário, o que é pé? Não tem sentido falar pé da mesa. Se você for olhar o que é prego, não, o que é cabeça, não tem sentido falar que o prego tem cabeça, né? Se for olhar no dicionário. Então, pessoal, a explicação que eu queria dar pra vocês era essa, tá? No roteiro está explicando o que é pra vocês fazerem em relação a pesquisar, certo? Sobre artigo de opinião, eu já vinha falando com vocês praticamente toda semana antes de parar as aulas presenciais. Eu já vinha falando sobre artigo de opinião, sobre tese, argumentos. Então, aí as atividades que vocês tiverem sobre questões polêmicas, é só vocês voltarem nos conteúdos que foram trabalhados antes de parar nossas aulas presenciais e dar uma relembrada, né? No que é tese, no que é argumento, e assim vocês vão conseguir realizar as atividades do roteiro. Qualquer coisa, estou à disposição nos nossos dias e horários, segunda, terça e quinta. Estou com saudade de vocês. Espero que tudo em breve volte à sua normalidade, para que possamos aí dar continuidade nos nossos estudos e que vocês possam aí ter um aprendizado, né, como sempre tiveram. Qualquer coisa é só chamar. Fiquem com Deus e um beijo.